Eu sempre fui fã comensurável de Star Wars, a franquia toda. E eu separo essa franquia com 3 blocos para 3 filmes. Tivemos um lá no final dos anos 70 e depois mais 2 nos anos 80, dando um bloco. Depois nos anos 2000 para frente, tivemos mais 3. E depois uma adaptação com novos personagens, uma evolução trazendo o Despertar da Força, o Último Jedi e a Ascensão de Skywalker recentemente. Eu assisti, é um filme que já era meio previsível, meio óbvio, sobre a narrativa, o núcleo central da história, e algumas coisas a gente não sabia do que ia se desenrolar e acontecer. Bom, aqui vai rolar, infelizmente, alguns spoilers. Eu não vou trazer o grande final na cara de vocês, mas infelizmente alguns vão rolar. E é isso. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Bom, galera, aqui algumas coisas vão ter que entrar sobre o Último Jedi e o Despertar da Força, que traz um segmento a este filme, mas são poucas para que a gente entenda. É um filme, como eu disse, já era previsível do que ia rolar, claro, sendo porque o final do Último Jedi nos dá isso, e algumas coisas sobre os personagens a gente não esperava, que são bacanas, outras meio exageradas. Após o último episódio de O Último Jedi, Rey, seus amigos e o pouco que sobrou da Resistência têm que encontrar uma maneira para derrotar a Primeira Ordem que está em busca deles para aniquilá-los. O filme traz muita emoção, ação, aventura e até um certo humor. O filme tem na direção J.J. Abrams, ele dirigiu O Despertar da Força, onde lá ele trouxe uma coisa bem evolutiva através da história, de certos personagens. Alguns deslizes ele acabou cometendo lá, né? Que acabou dando um mau desempenho em certos personagens, mas tudo bem. E aqui ele não tem muito controle da narrativa, do roteiro, que tenta surpreender a gente com muitas coisas inventivas e tirando um pouco da essência da franquia. Nesta crítica, infelizmente, alguns spoilers vão rolar, claro, mas eu não vou trazer o grande finale. E eu separei em 3 blocos. O primeiro é sobre o núcleo central da história. Há uma coisa que já era meio óbvia, tudo por causa do final do Último Jedi, que a Resistência agora não tem aquele poder de combater a Primeira Ordem. O Luke acaba salvando ali, usando a força, e o pouco que resta junto a Rey e seus amigos acaba ali fugindo. Então a gente já imagina que aqui vai ter um confronto final com várias batalhas e que a Resistência vai ter que encontrar alguma forma de enfrentar e acabar de vez com a Primeira Ordem. Bom, isso acontece, sendo porque tem que acontecer, né? A Resistência tem que vencer lá a Primeira Ordem, mas eu não estou dando o filme completo. Há algumas coisas que a gente não esperava, que são bacanas através da Resistência, mas o grande arco aqui é a Rey e o Kylo Ren. Aquele confronto esperado, ou os confrontos acontecem. A gente viu nos 2 últimos filmes alguns confrontos, algumas divisões de opiniões pelo lado emotivo, se você não pode continuar aí na Primeira Ordem, você tem que parar com isso. Então isso em raros momentos aconteceu aqui, que era desnecessário. Porém, esse conflito entre Resistência e Primeira Ordem, Rey e Kylo Ren acontecem, trazendo coisas boas, fantásticas, bem produzidas. Mas agora é a parte ruim da narrativa. Algumas coisas implantadas na história são desnecessárias e muito inventivas, exageradas, principalmente pelo lado da força, a Rey, coisas que ela acaba adotando que nenhum Jedi durante a franquia toda conseguiu, acreditem. Há um caminho estabelecido por ela que eu não compro essa ideia e boa parte do público não compra, que acaba nos trazendo uma coisa muito exagerada, perdendo a essência daquela coisa do Jedi. Poderiam ter colocado um outro caminho através dela. A gente esperava um certo personagem espírito ali aparecendo, talvez o Obi-Wan Kenobi, mas algumas coisas são meio fora de eixo, que acaba tirando totalmente aquele brilho do Jedi, né? Estabelece um poder máximo a ela, que a gente não compra a ideia de como ela conquista esse poder. Segundo bloco dessa crítica é simplesmente todas as cenas muito boas. São ótimas, bem produzidas, muito CGIs, não há uma coisa barata aqui.
Há uma criação de mundo perfeita que foi pouco usado no último lá, e em Despertar da Força até que foi usado, mas não trouxe algo extraordinário. E aqui há um capricho, as batalhas, as lutas entre a Rey e o próprio Kylo Ren, há uma coisa que não é repetitiva, várias coreografias de luta, várias formas que eles se enfrentam. Uma das melhores é sobre aquelas ruínas da Estrela da Morte. Acreditem, há uma coisa muito bem estabelecida e criada sobre essas cenas. E o terceiro bloco é simplesmente quando vai se aproximando no final, né? Há muitas pausas, há algumas coisas que acabam entrelaçando a narrativa, que não precisava. Você poderia colocar uma história básica, simples, com ótimas cenas, como a gente está acostumado a ver no Star Wars, e aqui eles implantam algo extraordinário, principalmente sobre a Rey. Ela agora é invencível, e acaba tratando a Primeira Ordem e o Kylo Ren como uns vilões mequetrefes, mas eles até tentam caprichar, né? Trazer ainda um impacto forte entre os dois, Resistência e Primeira Ordem, mas em certos momentos dá a entender que a Resistência agora tem a Rey, daquele jeito, e o poder máximo, vamos vencer a Primeira Ordem. Bom, galera, agora a minha opinião pessoal, vamos começar pelo roteiro. O roteiro ele é péssimo, ele é muito mal escrito, mal desenvolvido, ele é desleixado e preguiçoso, sendo porque era esperado e óbvio o núcleo central da história básica. Primeira Ordem busca a Resistência, a Rey conquista os poderes por caminhos que eram óbvios de se tornar uma grande Jedi. Isso não é mostrado, é mostrado de uma forma contraditória, que a gente não compra essa ideia, porém ainda passa cenas de luta e algumas coisas são estabelecidas de forma errada, alguns personagens estão em lugares errados, com histórias erradas. Simplesmente houve o quê? Vamos colocar uma coisa extraordinária e diferente. Não deu certo. A narrativa e o roteiro acabou comprometendo a história muito. Alguns personagens, como a Rey e entre outros secundários, que poderiam ter importância. Então ficou aquela coisa que seria um grande filme, que abriria uma outra franquia, que a gente sabe que Star Wars nunca morre. Mas parece que agora a gente vai ficar um bom tempo aí sem ter Star Wars lá na frente. Tudo por causa da perca da essência da franquia e dos Jedi. Da forma que a Rey acaba conquistando esses poderes, acaba trazendo até uma nostalgia, uma coisa bem emotiva, mas fora de eixo, né? Bem desalinhada. Na verdade ficou meio sem lógica, né? Meio sem sentido. Não funcionou por boa parte. E o tempo que funcionou foi apenas em cenas conduzidas. Já o elenco, vamos dizer os personagens, a gente sabe que o elenco, tanto personagem, atriz ou ator, deram química durante os 3 filmes. Aqui os personagens eles têm uns tratamentos exagerados, começando pela Rey. Ela é de um jeito ali que ela conquista um poder como nenhum Jedi conquistou, que por um lado traz um sentido, mas dentro da franquia não traz, né? Ela é tratada de uma certa hora como uma grande poderosa. Mas tudo bem, é uma personagem que a gente esperava que ela conquistava esse poder, a gente finge do jeito que ela conquistou, a gente não vê. E então o tratamento sobre as interpretações dela, o jeito que ela é conduzida são perfeitas. É a melhor personagem, tirando esse quesito, uma das melhores. É importante, ela é o grande pilar também junto a Kylo Ren, então ela compromete por causa do roteiro, mas a personagem permanece sólida, representativa e entre cenas de ação ela não compromete. Várias coreografias, várias cenas bem desenvolvidas, alguns poderes sobre a força, tudo dão certo, menos a forma que ela adota os poderes. Já o Kylo Ren, o tratamento aqui é perfeito. Os 2 últimos filmes havia aquele dilema, né? Aquela coisa, aquele conflito emotivo de ele continuar a ser ali da Primeira Ordem, ele acaba matando o líder supremo, ele se torna forte. Aqui é estabelecido alguns momentos raros, aquela coisa, dúvida emocional de ele permanecer ou não ali na Primeira Ordem, mas ele tem um coração de pedra, ele é sólido, ele tem as suas ideias, você acaba comprando as ideias do vilão e ele é muito forte. A gente viu muitos vilões como Darth Vader, Darth Maul e entre outros, o próprio Imperador,
E aqui ele representa um perigo, ele representa um vilão, como representou nos dois, e há um capricho sobre ele, acreditem. E ele é muito poderoso e ele mostra esse poder. Daqui em diante, alguns personagens coadjuvantes que poderiam ter uma importância, como o Finn e o próprio Poe, a gente viu que nos dois últimos não houve muito destaques, né? Eles eram bem utilizados, mas de formas que não davam grande importância, e aqui continua na mesma. Eu esperava mais do Finn, nos dois últimos não houve um desenvolvimento do personagem, aqui muito menos. Do Poe a gente já esperava, mas tudo bem. Então eles ficaram ali meio termo. Já o Lando Clarice, perfeito, né? O personagem, apesar de já ter muitos anos, ele faz a gente lembrar lá dos filmes antigos dos Star Wars. Ele tem pouca participação, ele é pouco trabalhado, mas ele dá algo diferente. E como dá? É um personagem que poderia ter sido mais extraído, não sei porquê, mas acaba dando certo no pouco momento que é utilizado. Já a Princesa Leia, como a gente já sabe, a personagem aparece, né? Claro, com cenas deletadas e algumas coisas por computação gráfica, sendo porque a atriz Carrie Fisher acabou falecendo há algum tempo atrás. Então, é lógico, né? Há algumas cenas que são encaixadas, mesmo a gente percebendo que é computação gráfica, tudo bem. E há uma homenagem sobre a personagem e a atriz, que é perfeito, né? É uma personagem que ficou muito tempo na franquia, teve muito impacto, infelizmente, como acabei dizendo, né? Sem a atriz, mas acabou dando certo mesmo utilizando as cenas. É uma pena, era uma personagem que trazia sempre algo diferente, muita importância. E, claro, né, utilizando essas cenas, acabaram dando certo, dando os encaixes. Então é isso, né? A gente ficava com muita saudade, não só da atriz, como também da personagem. Que, aliás, aqui e nos dois últimos não é Princesa Leia, ok? General Leia, ela é a general da resistência, a líder ali. Apesar dos dois últimos filmes, o Despertar da Força ela se encaixa bem. Não gostei muito dela por causa do roteiro, vamos deixar isso bem claro, né? Lá em Último Jedi, achei que o roteiro perdeu o controle sobre a personagem. Aqui, como eu disse, as cenas são bem encaixadas. Claro que a gente não ia ver muito na personagem aqui. Então, é general, né? Não é princesa. Fica aí a dica e a explicação. Há alguns personagens secundários para dar apoio na história, na narrativa, que são coadjuvantes, que a gente já viu nos dois últimos filmes. A gente já esperava para tampar buracos e dar, né, algo a mais. Porém, não vale muito avaliar, eles não comprometem, mas servem bem ali a história. Star Wars, a Ascensão de Skywalker, é um filme que você não compra muitas ideias durante a narrativa e o núcleo central da história, que é o roteiro tem uma coisa desalinhada, desleixada e muito pelo lado inventivo. Porém, as cenas são bem produzidas, com muita originalidade e criatividade dentro da franquia. E eu não poderia dar outra nota, como nota 6.8. Apesar de ter muita emoção, né, muita nostalgia que é instalada, há muita falta de essência da franquia e muita falta de essência dos Jedi. Muito por causa do que implantaram na Rey. Isso foi desnecessário, queriam surpreender e foi um tiro no pé. Vale o seu ingresso? Vale, né? Para quem é apaixonadíssimo pela franquia, claro que vale. Você durante não vai ali comprar muitas ideias do que o filme lhe oferece, mas acaba trazendo algo sagaz, por alguns raros momentos, sobre as cenas de ação, os conflitos, alguns diálogos, mas a parte central ali do núcleo fica muito fora do eixo, né? Muito desacoplada. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.